nós, à medida que somos chamados para Cristo, para o reino de Deus, para essa reconciliação, muda toda a nossa perspectiva. Na verdade, é isso que Jesus trabalha aqui no Sermão do Monte. Ele trabalha essa questão. Os confrontos aqui são tão grandes, são tão profundos, que os discípulos, com certeza, eles se assustaram com Jesus Cristo. Porque eles estavam ouvindo coisa que era comum, que era normal, que eles entendiam que essa era a religião que atendia a Deus. E Jesus vai dizer que não. E vai reensiná-los, né? Agora sim, como discípulos. Então o foco muda, a perspectiva muda, porque nós não firmamos mais os nossos pés neste mundo da forma como ele é gerido e ele é requerido. Nosso olhar, nosso foco está no céu. Nós estamos aqui só de passagem. Todo Sermão do Monte, Jesus vai lidar com isso. Agora eu queria que os irmãos abrissem, então, no capítulo 7, os versos 21 até o 23. Estamos quase chegando ao fim. E aí, no 7, 21 até o 23, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, talvez aqui a expressão melhor, Senhor, Senhor, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É um texto bem assim duro, na verdade. Nós brasileiros não gostamos muito, né? O brasileiro, eu estou falando, me incluindo, tá? O brasileiro não gosta muito de confronto. Quando você começa a lidar com algum americano todo dia, você vai pegar o inglês, né? O inglês, o europeu de uma forma geral, mas o americano, já aqui na América, mas porque ele vem da Inglaterra, né? E o inglês, eles são muito, de certa forma, bem incisivos nas suas opiniões. A gente conhece muito, né, aquele famoso contato do brasileiro com o americano, que o brasileiro oferece comida e ele fala: faz que não quero, né? Então não quer. Então o americano guarda a comida e segue em frente. E o brasileiro ele fala: puxa vida, mas eu queria, mas você não insistiu comigo. É assim mesmo. A ideia é essa. Jesus está falando de coisas aqui que confrontam meio que a nossa normalidade de viver. E para aqueles dias não foi diferente, porque eles estavam num meio que estava tudo bem de certa forma, não que eles conheciam ou sabiam que estava certo, mas olhavam para a liderança e diziam: bom, estamos sendo liderados pelos fariseus, doutores da lei, então está tudo bem, nós estamos próximos de Deus. Não estão próximos de Deus. E dá uma série de orientações desde o capítulo 5 até quando ele chega aqui. E ele acabava, meus irmãos, nos versos anteriores, eu não li agora, mas lemos nas vezes passadas, ele acabava de advertir de uma forma até imperativa. O que é imperativo? É uma ordem que não se discute, que apenas se cumpre, né? Sobre a necessidade de entrar pela porta estreita. Lá ele diz assim: entrai. Ele não fala: olha, gente, seria bom, entrai. Esse é o caminho do cristão, a porta estreita. E a gente viu que essa porta, Jesus vai se apresentar em João 10 como ele sendo a porta. Eu sou a porta. E ele fala também do perigo, né, nos versos anteriores, dos falsos profetas. E lá ele faz uma advertência: cuidado. Então entrar, agora cuidado com os falsos profetas. Diz lá que ele está disfarçado no meio das ovelhas e ele parece ovelha. Ele não é ovelha, só está disfarçado. É o lobo, né? Desse livro. E aqui, meus irmãos, também a partir do verso 13, o Senhor Jesus ele deseja não dar mais instrução. Desde o verso 13, ele não vai instruir mais, mas assegurar as ações agora corretas. Ele já instruiu, agora ele já concluindo o Sermão do Monte, desejando que eles ficassem seguros das suas ações agora, a partir do que eles aprenderam.
Por isso que agora, quando ele fala entrai, já é uma ação prática. Cuidado é uma ação prática, vocês aprenderam. Vocês aprenderam como é de fato seguir a lei. Vocês aprenderam todas essas coisas. Agora tomem cuidado, né? A partir disso perceberam. Agora sim, nos versos 21 até o 23, ele chama a atenção daqueles cristãos. E a ideia aqui, meus irmãos, quando ele está falando, nem todo que me diz Senhor, Senhor, traz para nós, né, leitores, a ideia de alguém que fez uma profissão de fé, e essa profissão de fé é meramente verbal. Ele fez algo. Vocês imaginam uma profissão de fé? Nós conhecemos profissão de fé o dia que nós fazemos aqui na igreja a profissão de fé, aquela profissão de fé bem prática, né? Ela não é só aquele dia. Alguém esses dias, eu estava conversando sobre tornar-se membro da igreja, e como tornar-se membro da igreja. A profissão de fé, ela é muito grande, ela não é apenas aquele dia que a gente põe a pessoa aqui, pergunta ela sobre a fé, algumas coisas assim, sobre o que ela crê, se ela tem certeza de algumas coisas. Aquilo ali não, ali é um dia, apenas os momentos, mas já houve na igreja um acompanhamento, a igreja está ensinando, está pregando, e os irmãos estão observando, porque é normal e é para isso mesmo. A profissão de fé é aquilo que nós vemos, quando é naquele dia aqui, ela é apenas verbal, é o resultado talvez de tudo que já aconteceu há meses que a igreja vem acompanhando alguém. Naquele dia a pessoa fala que eu creio em Jesus, eu amo o Senhor, eu amo a igreja, eu desejo servir a Deus nessa igreja, eu desejo ser um crente fiel. Isso tudo são palavras. Muitas vezes a palavra não vai casar, né, com a realidade, com os fatos, com as verdades. Então, o que Jesus está combatendo aqui é uma profissão de fé meramente verbal, que ela apenas é falada, e sem uma obediência plena. Essa é a questão. Aqueles que estão falando Senhor, Senhor, não obedeceram a Jesus. Não eram homens, mulheres, não eram pessoas obedientes a Jesus, mas eles se sentavam no meio do povo de Deus. E agora eles estão requerendo de Jesus o lugar no céu. Claro, meus irmãos, salvação é aquilo que Deus já operou em nós. Santificação já é um momento pós-salvação. E a salvação que Cristo opera em mim e em você é plena. É salvação mesmo. E todo aquele que crê é salvo. No entanto, quando ele não consagra a sua vida a Deus, e aí é um processo posterior que envolve a ação sua, como discípulo de Jesus Cristo, sim. Então, se não há consagração, você não vai para o céu? Não é disso que Jesus trata, né? Se não há consagração, você sofre os efeitos de não se consagrar a Deus. Você sofre consequências na sua vida de não se consagrar a Deus, somente isso. Não se está colocando em dúvida alguém não ser salvo. Bom, aí é a pessoa e Deus, né? Mas não é isso que se julga. Mas quando alguém não se consagra, quando não há santidade, há sofrimento na vida do Senhor, sim, consequências, obviamente, do pecado e de tantas outras coisas fruto do pecado. Essas pessoas, elas estão confiando nessa afirmação de fé apenas verbal. Elas não demonstraram obediência moral diante de Deus. A profissão de fé verbal, ela é necessária? Claro que ela é necessária, porque com a boca nós confessamos. O que Deus espera é que a nossa confissão seja fruto de uma verdade que nós vivemos, que nós praticamos. Ela é necessária e muito necessária, a confissão verbal. O que está acontecendo aqui é que essas pessoas falaram de Jesus Cristo apenas verbalmente, mas eles não obedeceram Jesus. É diferente. Aí é diferente, porque alguém que diz, mas não obedece, ele, na verdade, ele talvez esteja de alguma forma desejando tirar benefício do meio da fé cristã. Alguma coisa ele deseja, mas não há fé salvadora, porque o resultado final aqui, o confronto que Jesus faz é que desconhece, né, essa pessoa.
profissão de fé, o nome já diz, ela precisa de realmente ser comprovada por uma fé bem prática. É aquilo que nós estamos vendo em Tiago, na carta de Tiago, que ele diz que a fé sem obras ela é morta. Isso é uma palavra muito oportuna para nós cristãos entendermos. Tiago fala que o que é normal na vida de um cristão é que as suas obras sejam frutos da sua fé. Uma fé viva se transforma em atitudes, em vida viva, em coisas palpáveis, verdadeiras, não apenas em palavras. E é interessante que o contexto de Tiago também são de pessoas que queriam falar, mas não tinham vida. Ele começa o capítulo 3 dizendo que não é bom que haja muitos mestres no meio de vocês. Por quê? Porque ele vai desenvolver ali um problema sério na língua. A língua amaldiçoa, a língua maltrata, a língua desobedece, a língua ofende. Então, é isso. Então, a fé precisa sim, ela ser demonstrada em atos. É necessidade então de uma vida cristã operante e não apenas uma vida de discurso. E isso é perigoso, não é verdade? Nós temos uma facilidade muito grande de discurso. Quando eu digo discurso, muitas vezes não são apenas palavras, né? Nós vivemos uma vida de quietude, mas ainda falta de fato vida cristã. Quando a prática da vida cristã nos requer, nós não a fazemos, nós não a vivemos, nós não a evidenciamos. E aí, sem essa fé verdadeira, todas as obras passam a ser sem valor, não tem mais sentido. Normalmente, quando a fé não se torna algo prático no nosso viver, nós sempre glorificamos o próprio homem, não o Senhor Criador. Quantas pessoas fazem isso em nome da fé? O que eles estão fazendo é galgando algum lugar, um ponto um pouquinho mais alto para si mesmo. Ou talvez buscando nas pessoas algum tipo de reconhecimento e elogio para si. Essa questão da vida cristã, meus irmãos, é interessante. É muito mais, vamos botar assim, vamos usar outra palavra, é muito menos de fato nós. E sempre Deus acima de tudo e de todos. A expressão Senhor, porque ele fala assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor. E aqui é Jesus que está falando, olha essa coisa interessante. Jesus ele veio, Jesus é Deus, e ele se revela ao mundo. O Novo Testamento vai usar a expressão Senhor na mesma equivalência de Iavé, Senhor, no Antigo Testamento. E alguém que diz Jesus é Senhor, ele está reconhecendo Jesus de fato como Deus. É reconhecer ele como o mesmo Deus. Nós vemos, Lucas está fazendo agora confessionalidade pela manhã, maravilhoso. Nós vemos a grande luta, o travamento de lutas ao longo da história, por não reconhecerem, eles distanciarem Jesus de Deus, separarem Jesus de Deus. Negarem a ressurreição por causa de tudo isso. Jesus se fez carne, uma porção de coisa. Porque o objetivo jamais é reconhecer que Jesus seja o Senhor. Mas aqui seria até positivo, né? As pessoas estão chamando Senhor, Senhor. O problema não é mais esse. O problema é chamar Senhor, mas sem obediência de fato. É apenas verbal. E ele usa uma expressão, então, no final, ele vai falar assim, que ele nunca vos conheci. Ele diz aqui, eu nunca vos conheci. Vai dizer explicitamente, nunca vos conheci. E é uma expressão que muitas vezes, em algumas condições e situações, a gente não gosta de ouvir o nunca. Jesus falando nunca, eu não sei quem são vocês. É assim, eu não sei quem são vocês. Jesus se é irônico, ele está dizendo o seguinte, está dizendo aqui, meus irmãos, não é que ele não conhece essas pessoas, mas eu nunca te convidei para fazer parte do reino de meu Pai. Você não foi convidado para a festa.
Você nunca foi convidado para sentar à mesa da ceia. E as pessoas viveram esse tempo todo, né, de uma forma enganada. Agora, é uma declaração, né? Ela é objetiva e absoluta. Nunca vos conheci. É uma declaração do próprio Jesus, né? De que essa pessoa era alguém que apenas usava o nome de Deus de forma verbal, mas nunca, na verdade, creu em Jesus Cristo. Aí ele diz no final aqui, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? É para longe de mim. Essa expressão é escatológica. A gente vai ver ela se repetir bem lá no final do sermão, né? Quando Jesus está dando as palavras finais proféticas sobre os últimos tempos, ele vai usar essa expressão, né, dos últimos tempos, como será a separação dos salvos e dos não salvos. Aqueles que estarão à direita, que estarão à esquerda. Esse contexto se encaixa bem nesse tempo de Jesus Cristo, o tempo escatológico, o final dos tempos. Vós que praticais a iniquidade. A palavra melhor aqui do que iniquidade é ilegalidade, porque a ideia aqui, essa iniquidade é referente a alguém que se tornou ilegal por não praticar a lei de Deus. Ele se tornou uma pessoa ilegal. É como nós mesmos, quando nós não praticamos a lei explicitamente, né, perceptivelmente, e nós somos condenados, ou pagamos multas, enfim, ou vamos presos. Mas a ideia é essa, de alguém que ele não obedeceu à lei de Deus. É ilegalidade. Não fez uso da palavra, entendendo a palavra e obedecendo a palavra. E a maravilha é que o reino de Deus ele não é composto por boa vontade. Ele é composto por arrependimento, por transformação de vidas. É assim que Deus pega as pessoas e coloca elas na igreja, segundo Atos 2,47. São os arrependidos. O contexto ali, inclusive, de arrependimentos. Convertidos iam sendo acrescentados pelo próprio Deus na igreja. E aí, meus irmãos, lembrando uma expressão de ortodoxia. Eu usei ela há pouco tempo atrás, eu usei, se não me engano, foi no próprio livro de Tiago. Porque os estudiosos já chegaram à conclusão, né, quando ele olha para, não só os estudiosos, nós também, com certeza, mas quando olhamos para a palavra de Deus, né, e percebemos essas coisas, às vezes a ortodoxia, né, aquilo que é legal, que está fazendo, que parece muito bonito, que parece muito bem estruturado na minha vida e como igreja, às vezes é muito bonito, mas em si e por si ela não salva. Então, o que precisa desse contexto é de real encontro com Deus e real transformação de Jesus, arrependimento, mudança de vida, para que as minhas palavras elas sejam uma realidade na minha vida. Eu de fato creio em Jesus Cristo, Ele é meu Senhor, Ele me salvou. O meu Senhor, Senhor, não é um Senhor fabricado, artificial, mas é produto da vida que eu vivo para o Senhor. É o contexto daquele que Jesus diz que para segui-lo precisa tomar a cruz, negar-se a si mesmo. É esse contexto. E isso é difícil. Cada vez mais as igrejas, né, vão percebendo que existe uma porta, eu vou usar até a expressão de Jesus, uma porta tão larga, e existe uma porta estreita que requer de mim, e não é nenhum sacrifício, tá? Requer de mim uma conduta cristã. Essa porta que Deus fala, é nessa que tem que entrar pela porta estreita. Há uma conexão. E aí ele fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, entrou ou entrará pela porta estreita. Porque de fato não é algo fruto de verdadeira transformação. Então que Deus nos ajude a, compreendendo isso, nós compreendendo que fomos chamados por Cristo à salvação, à nossa reconciliação com Deus, nós o sirvamos. E Ele sendo o nosso Senhor, nós possamos fazer essa afirmação do fundo, de fato, do nosso coração, como resultado da nossa vida cristã diária, do nosso viver cristão, todo momento, todo tempo. Não há nada fabricado,
No reino de Deus não aceita coisas fabricadas apenas para tapar o buraco, para maquiar alguma coisa. Não existe. Nós estamos diante do Deus da verdade, o que é verdade pura, o Deus das luzes. Então ele não tem como maquiar as coisas. Que Deus nos ajude na nossa vida cristã e pelo poder dele, pela graça, misericórdia, pela ação do Espírito, pela sua própria palavra, nós entendermos e vivemos essa vida cristã tão simples, pecadores como somos, mas vivemos sob a graça e o perdão de Jesus Cristo a cada dia. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos abençoe também. Amém.